Pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao que nós estamos vindo estudando, que é a transição entre a sociedade feudal rumo à sociedade moderna, que nós vamos identificar com um período, por sua vez, também de transição entre o sistema feudal e o advento do capitalismo. Então, nós falamos anteriormente sobre essa transição, analisamos a sociedade feudal, como ela se forma, suas características, chegamos à crise do século XIV e entendemos então que a crise do século XIV ela não é um ponto de chegada, mas ela é um ponto intermediário entre aquela estrutura feudal, tipicamente falando, que nós já conhecemos, e um outro tipo de sociedade que vinha se constituindo dentro daquela. Né? Da mesma forma que você entende que o adulto ele se forma a partir da criança e do adolescente, então não é que um morra para que o outro apareça, sempre um processo lento, né, de transformações que vão tornar uma coisa em outra. Aqui não é diferente. Nós temos a sociedade feudal, e essa sociedade feudal, ela vai lentamente sendo transformada por dentro para se tornar uma sociedade capitalista. Daí o título da nossa aula de hoje, o nascimento do mundo moderno, porque nós vamos falar justamente desculpe, dessa transição que vai tornar a sociedade feudal naquilo que depois chamaremos de sociedade capitalista. Tá ok? Então temos que entender que esse mundo moderno, que começa no século XV e vai até o século XVIII, ele é um período de transição entre essas duas sociedades. Ok? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar relembrando, né? Embora a gente já tenha pisado e repisado tantas vezes essa parte do nosso conteúdo, mas para quem começou a estudar agora ou para quem não teve a oportunidade de estudar anteriormente, de rever os conteúdos, vamos, portanto, voltar à crise do século XIV, né? Que é caracterizada, de novo, por 4 elementos: a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, as revoltas camponesas e a fome. Independentemente da ordem, a crise do século XIV é constituída por esses 4 aspectos. Tá? Então, nós já vimos aqui anteriormente o encadeamento dessa sequência de eventos, né, que se inicia fundamentalmente com a Guerra dos 100 Anos e se conclui depois com as revoltas camponesas. Se o ponto de partida da crise normalmente a gente considera que é a Guerra dos 100 Anos, pela paralisação do comércio, pela desorganização das atividades econômicas, e aí os outros o que você vai tendo é um processo progressivo, né, de colapso das atividades econômicas. O que você vai ter ao final de tudo aquilo é justamente as revoltas camponesas, que resultam da superexploração dos servos pelos senhores feudais, ou, numa outra leitura, resultam também do fato de que os senhores feudais agora, enfraquecidos, não conseguem mais manter a classe trabalhadora sob controle e ela então se revolta. Tá ok? Então, tratando da crise do século XIV, guerra, peste, fome, revoltas camponesas. E as repercussões que vão além daquilo que está presente ali no campo da economia, da sociedade, da política e da própria religião, que são aspectos fundamentais e que são capítulos que nós vamos estudar também na sequência. Como são contemporâneos, eles ocorrem mais ou menos de forma simultânea, mas a gente não consegue estudar as 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente segmenta, né, em capítulos distintos para a gente poder analisar, mas renascimento artístico e cultural, reformas protestantes e contra-reforma católica, expansão marítima, também conhecida como grandes navegações, tá? E a formação dos Estados Nacionais são movimentos que acontecem mais ou menos simultaneamente.
Beleza? Então vamos dar sequência. Eu coloquei aqui nessa ordem, mas podia ter invertê-la para qualquer item, né? Porque na verdade é que, embora eu tenha colocado a crise política por último nesse quadro, é justamente por ela que nós vamos começar, que é a formação dos Estados Nacionais. Mas é preciso entender que faz parte desse momento de transição, né, da sociedade feudal clássica para um outro tipo de sociedade feudal, a existência desses quatro fenômenos que vão acontecendo mais ou menos de forma simultânea. Então, para a crise religiosa, as reformas protestantes. Como assim? Porque o enfraquecimento do domínio da Igreja Católica sobre a vida coletiva, tá, vai abrir espaço para um questionamento, e um questionamento que não é novo. O que era novo aqui nesse ponto é o fato de que esse questionamento foi vitorioso, porque você já tinha tido contestação na Idade Média e a Igreja esmagou a ferro e fogo todas as divergências. Né? Então ela triunfou sobre a divergência, mas agora ela não vai conseguir triunfar. As divergências em muitas partes da Europa elas sim, é que sairão vencedoras. Então isso demonstra um enfraquecimento da Igreja Católica. Tem a crise econômica que vai desdobrar-se na expansão marítima. Percebendo-se que o mercado europeu, o circuito europeu, ele era muito pequeno, muito estreito, muito reduzido, a crise econômica só será superada pela ampliação desse mercado, porque a crise não era mundial. A crise era europeia. Logo, se eu preciso superar a crise, que é uma crise europeia, eu tenho que ampliar o tamanho dessa economia. Daí a expansão marítima e comercial, ou as grandes navegações, que vão ampliar a concepção de mundo aí a partir do século XV. Tem uma crise social. Sobre quem sobreviveu, por que sobreviveu, né? O que fazer dessa vida agora que sobrevivemos à guerra, à peste, fome e às revoltas. Da crise social vai emergir uma nova concepção de vida em que os homens, os indivíduos, ao invés de viverem submetidos à religião, dominados pelo sobrenatural, pela perspectiva ainda muito curta de existência, né? A expectativa média de vida era de 30, 40 anos, pouca gente passava necessariamente disso, a média de vida era muito pequena. Então, e, portanto, você leva a maior parte da sua existência, né, na eternidade, usufruindo a vida paradisíaca ou a vida infernal, sendo condômino de Deus ou do diabo. Aparece aí a partir do século XV uma ideia, uma percepção de que a vida, justamente porque ela era curta, ela precisava ser vivida. E aí os valores humanos ganham destaque. Ganham destaque. Um deles especificamente é que se no mundo feudal, medieval, você tinha Deus no centro do mundo, no mundo moderno, o homem vai começar a ocupar esse lugar, que a gente vai desdobrar isso no nosso próximo encontro. Hoje a gente vai focar no último item, que é da crise política, a emergência dos Estados Nacionais europeus. Tá ok? Esses estados nacionais, né, eles são uma realidade diferente, porque o Estado, entre aspas, que existia no mundo feudal, era um Estado fragmentado. Eu tinha uma base territorial e aqui naquela base territorial uma infinidade de feudos, de autonomias, de soberanias, de liberdades dos senhores, etc. Os reis eram fracos, os senhores fortes. Né? Aqui, ó, senhores feudais fracos, frágeis, minúsculos, né? Desculpe, um rei fraco, frágil, minúsculo, e senhores feudais cheios como minhas dívidas. Né? Olha só, então nesse momento em que eu tenho essa mudança, eu tenho essa transição, por conta da crise do século XIV, os senhores feudais se enfraqueceram. E do enfraquecimento dos senhores feudais, você tem o fortalecimento daquele senhor feudal original, que era o rei, o primeiro a distribuir soberanias, a autorizar que outros possuíssem exércitos, cobrassem impostos, organizassem a vida local. Agora, se no mundo feudal houve uma distribuição de soberanias, agora no mundo moderno vai haver o caminho inverso, a concentração dessas soberanias, tá ok? Então, esse tipo de Estado que aparece, ele é o quê? Ele não é um Estado burguês, porque a classe dominante continua sendo
a classe da nobreza, né? A nobreza feudal, fosse ela leiga ou eclesiástica. Mas esse aqui também não é o Estado, entre aspas, que eu tinha no período medieval. Porque no período medieval eu tinha uma fragmentação de autoridades e de soberanias. Agora eu não tenho isso. Eu vou ter a centralização dessa soberania nas mãos de um. Onde eu tinha vários senhores, terei um agora. Então, ele não é o Estado feudal que existia antes, mas também não é o Estado burguês que vai emergir. Ele, portanto, está no meio termo e daí pensarmos esse Estado como um estado de equilíbrio. Ele não é fundamentalmente o mesmo Estado feudal, embora ele continue sendo feudal, ele não é o Estado feudal que era antes, porque aquele era fragmentado e esse é centralizado, mas ele também não é um Estado burguês ainda, porque o rei não vem da burguesia. Ele assume seu poder, muitas vezes, como resultado de uma aliança na qual a burguesia apoia o projeto de centralização, justamente para que o poder da nobreza se fragilize ainda mais e essa nobreza não interfira nos negócios. Então, o rei se aproxima da burguesia para aumentar o seu próprio poder e a burguesia se aproxima do rei para aumentar os seus negócios. Tá? E aí, esse Estado, portanto, ele não é um Estado burguês, apesar do aumento da influência da burguesia, porque a classe dominante, a começar pelo próprio rei, continua sendo formada por senhores feudais. Tá ok? E esse tipo de Estado que emerge na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, etc., esses estados, apresentarão características muito comuns ou recorrentes. Eu vou ter o mesmo tipo de sociedade. Uma sociedade estamental ou de ordens. A gente já viu primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estamento, segundo estamento, terceiro estamento. Era uma sociedade trinitária baseada no número 3. Haviam 3 ordens, 3 classes, 3 estamentos. Os que oravam estavam no topo, porque estão mais próximos de Deus. Então isso aqui é tipo de uma sociedade em que a influência da religião ainda é muito significativa. O segundo estado, ordem ou estamento, é formado pela nobreza leiga, duques, barões, príncipes, marqueses, etc. E o terceiro estado, terceira ordem ou terceiro estamento, é formado por todo aquele conjunto de pessoas que não são nem da nobreza leiga, nem da nobreza eclesiástica. Ou seja, o conjunto dos indivíduos que não são senhores de terras, não são senhores feudais. Tá ok? Tem um tipo de economia, portanto, também entre os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, eu vou ter um tipo de economia que nós vamos chamar de mercantilismo, porque ela enfatiza, ela destaca, ela dá importância ao mercado, à circulação dos produtos, não necessariamente a produção para acumular, como vai acontecer no capitalismo, mas a simples circulação era entendida como geradora de riqueza. Tá ok? A gente vai aprofundar isso mais adiante aqui ainda hoje. E tinha uma ideologia que é o elemento mais importante, mais significativo, que é porque o rei tinha o direito, tinha a autoridade para governar os demais. Tá ok? Então, olha só. A sociedade estamental, aqui no quadro, e vocês tem que admitir, esse quadro fica muito bom, hein? Muito melhor do que aquele que eu faço. Olha só, nesse quadro aqui, eu tenho a primeira pirâmide, né? Tipicamente aquela pirâmide que a gente fez em sala mais de uma vez, representando a sociedade feudal lá no período medieval, dividido em 3, clero no topo, que na verdade é o alto clero, tá? A nobreza, que é a nobreza leiga, e embaixo camponeses e servos, também o baixo clero, também está presente ali. Tá ok? Dividido entre os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. Né? Então a gente tem aqui os parasitas que são sustentados por aqueles que trabalham. Né? O clero, porque ora, não pode trabalhar, a nobreza, porque guerreia, também não pode trabalhar, e, consequentemente, os que trabalham, que não oram nem guerreiam, tinham que trabalhar para sustentar os outros dois.
A segunda pirâmide já é uma pirâmide que mostra a sociedade francesa às vésperas da Revolução, ou seja, lá na década de 1780, tá ok? Veja que a estrutura permanece a mesma, mas a divisão social aqui ela é mais correta do que a primeira, porque a primeira existe uma proporção entre clero, nobreza, camponeses e servos, e essa aqui, essa segunda, ela é mais real. O clero é uma pequena parte da sociedade, o alto clero, a nobreza, um segmento um pouquinho maior, mas ainda minoritário, clero e nobreza juntos, muito menos do que a metade do conjunto da população, né? E aí eu tenho aqui o terceiro estado, a terceira ordem, o terceiro estamento, formado pela burguesia, pelos camponeses, pelos artesãos, pelos cambistas, pelos homens livres, pelos vilões, pelos desempregados, etc., compondo aí 98% da população da época. Então, embora a estrutura permaneça a mesma do período medieval, tá? Essa sociedade estamental, na segunda imagem, ela está mais próxima da realidade, mas lembrando que isso aqui nós estamos olhando para a sociedade francesa às vésperas da Revolução de 1789. Então, estamos olhando para a sociedade francesa do final do século XVIII. Tá ok? Aí, um elemento fundamental, a justificação do poder, do porquê que o rei deve governar todos os demais. Quando a gente fala de absolutismo, que é a ideia, portanto, de que o rei pode fazer o que quer, ele pode tudo o que ele deseja se transforma necessariamente em uma ação. Né? Então, o absolutismo nos leva a pensar que quando o rei tem poder absoluto, ele pode fazer qualquer coisa. Isso aí é uma ilusão, porque o rei também podia muito, né? Mas não pode tudo. Vou dar um exemplo. No período de formação, de desenvolvimento do Estado moderno, na França, você vai ter o mais poderoso rei, o mais poderoso monarca foi Luís XIV, tem uma frase célebre: o Estado sou eu. Ou seja, tudo aquilo que era o Estado, a burocracia, a política, a economia, etc., era ele próprio. Ou seja, o que ele fazia, o que ele determinava era para ser feito. No entanto, nem ele, durante todo o seu governo, nem ele, que foi o mais poderoso, nem os outros que foram, em maior ou menor grau, mais fortes ou mais fracos, nenhum deles foi capaz de pegar o clero e a nobreza e jogar sobre eles um novo imposto. Nenhum deles foi capaz de fazer isso. Então, quando a gente fala de absolutismo, é um engano pensar que o rei podia fazer qualquer coisa. Ele pode fazer muito, ele tem muito mais poder do que qualquer rei no período medieval, mas ele não pode fazer qualquer coisa, porque existem limitações baseadas nos costumes, né? Digamos assim, no direito costumeiro. O rei não pode fazer qualquer coisa. E aí, quando a gente fala de absolutismo, eu identifico, pelo menos, três formas de justificar a autoridade do rei. Aqui eu tenho a sequência que tem a ver, por exemplo, eu vou começar pelos de baixo, né, que são Jean Bodin e Jacques Bossuet. Esses dois são teóricos que vão escrever, cada um no seu quadrado, eles vão desenvolver no conjunto uma teoria que eu posso resumir a seguinte expressão: é a teoria do direito divino dos reis de governar. O rei reina não é porque alguém permite, ou porque alguém colocou-os lá. Eles reinam por um direito divino. Eles reinam porque Deus determinou que fosse desta forma. Se Deus não quisesse que fulano, beltrano ou cicrano se tornassem reis, Deus teria feito alguma coisa para impedir que isso acontecesse. Se não o fez, é porque está implícito que Deus determinou o direito daqueles indivíduos de governarem. Então, nesse caso, quando eu falo de uma teoria do direito divino dos reis, eu estou dizendo que, neste caso específico, o que acontece? Ora, o rei reina porque Deus escolhe. O rei reina porque Deus assim o determinou. Logo, você não pode nem revoltar-se contra o rei, porque, além de você colocar em risco essa coisa preciosa chamada pele, você condena a sua alma, porque você está desafiando a vontade divina de Deus Pai. Isso é uma forma de você criar uma submissão dos indivíduos à autoridade do rei, atribuindo a ele esse caráter
sagrado do seu direito de governar. Tá? Não é à toa que a cerimônia de coroação de um rei era chamada também de cerimônia de sagração. Tornava aquele indivíduo um ser sagrado. Ok? Desculpe. Então, eu tenho o primeiro absolutismo. Tá difícil. Desculpe. Mas acontece. No Projac da Globo, não. Mas aqui, no meu Projac particular, essas coisas fazem parte. E colocou um traço de, digamos assim, de proximidade. Não é porque eu faria isso na sala de aula, que eu estaria com um pigarro. Olha só. Então, primeiro absolutismo que eu tenho é o absolutismo de direito divino. Direito divino. O rei reina porque Deus escolheu. O trono do rei não é o trono de um homem, é o trono do próprio Deus que permitiu que aqueles indivíduos governassem. Ok? Então eu tenho um tipo de absolutismo que é o direito divino. Tem um outro que aí é expresso por esse, no sentido anti-horário, né, por esse inglês chamado Thomas Hobbes, que escreve um livro chamado Leviatã. O Leviatã é um monstro místico, tá? É citado na Bíblia, é um monstro colossal de imenso tamanho, que Thomas Hobbes identifica como o estado absolutista, sendo que esse Leviatã tem a figura do próprio rei, né? Mas o rei é composto pela infinitude de servos, de súditos que compõem a sociedade. Então o rei ele é o cabeça da nação e o rei é a encarnação de todos os seus súditos, tá? Naquilo que ele é, o representante do Estado. No caso de Thomas Hobbes, a teoria dele difere. Vou fazer uma pausa aqui temporariamente. Tem um cara passando aqui vendendo alguma coisa. Oi, voltamos. Era um carro de som da prefeitura pedindo para as pessoas ficarem em casa. Olha só, então eu tenho a teoria do direito divino, que vem do absolutismo francês, tenho uma segunda ideia, que agora vem de Thomas Hobbes, em que aí é diferente da primeira. Porque para Thomas Hobbes, o rei ele encarna a vontade coletiva. Quando você não tem o rei, quando você não tem o Estado, a sociedade é a guerra de todos contra todos. Isso é uma frase de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Outra frase dele. Nós vivíamos naquilo que ele chamava de estado de natureza, que era a guerra de todos contra todos, era a lei do mais forte, era a imposição da violência sobre o direito, né? O direito que existia era o direito do mais forte, o direito do mais hábil, o direito do mais armado, o direito do maior exército, etc. Era a violência generalizada, vivia-se numa selva. E aí a sociedade, querendo ordem, a sociedade entrega seus direitos a um indivíduo, que é o rei, que vai impor a ordem a todo mundo. Ele vai estabelecer coletivamente uma paz social a partir do momento em que as pessoas não tiverem direitos e todo o poder se concentrar na mão do rei. Aí, diferente do absolutismo de direito divino, em que quem autorizou o rei a governar foi Deus, no caso de Thomas Hobbes, quem autoriza o rei a governar é a própria sociedade, que entregou ao rei os direitos. Tá ok? Finalmente, Maquiavel. Maquiavel é um florentino, não existia Itália naquela época, então ele não é um italiano, embora muitas vezes se use essa expressão, um filósofo italiano. Ele não era italiano, ele era um filósofo florentino, que atribui ao homem, a ele próprio, o direito de governar. Ninguém entrega, o poder é conquistado, o poder é forjado pelas qualidades do indivíduo dentro de uma determinada situação em que ele foi beneficiado, por exemplo. Então, para Maquiavel, o absolutismo que ele encarna, que ele defende, é um absolutismo que nós chamaríamos de absolutismo humanista. O poder não foi entregue, o poder foi conquistado por um indivíduo. Então não foi Deus que fez o rei, não foi a sociedade que fez o rei. O rei se fez dominando, impondo a vontade dele sobre toda a sociedade. Pode impor essa vontade dele sobre a sociedade na base da lealdade dos súditos para com ele, ou em algum momento, pura e simplesmente baseada no uso da força, embora o próprio Maquiavel reconheça que isso não seja muito prático, né?
Mas quando ele pergunta se para a sociedade o rei é melhor ser amado ou odiado, ele vai dizer que é melhor ser amado. Mas se não for possível ser amado, que seja odiado. Né? Mas no caso aqui eu tenho, portanto, um absolutismo de direito divino, Deus é que deu o poder, tem um absolutismo que é contratual, a sociedade abre mão dos seus poderes em função dos seus direitos em função do rei, e eu tenho esse absolutismo humanista de que o homem é que faz seu destino. Né? Portanto, ninguém entrega o poder ao rei. O rei constrói seu próprio poder, o homem constrói seu próprio poder. Tá ok? Lembrando, portanto, que temos três absolutismos. Para a gente fechar por hoje, a questão econômica, que tem a ver com o chamado mercantilismo. Tá? Aqui, esse quadrinho, ele enfatiza o chamado sistema colonial, mas o mercantilismo, ele me interessa por conta disso aqui. Né? A gente sempre reconhecer que na atividade econômica da época moderna, né, dos estados modernos, o Estado ele apoia os negócios dos burgueses, mas ao mesmo tempo ele sustenta a nobreza. Por isso aquela ideia anterior de que era um estado de compromisso. Tá ok? E ao mesmo tempo, quando se chega no mercantilismo, a ideia é a ênfase na circulação de coisas, não é tanto na produção, mas sim na circulação. Então, por exemplo, uma ideia básica do mercantilismo, a acumulação de riqueza torna um país mais rico. Que acumulação de riqueza é essa? Ouro ou prata. Né? A acumulação de metais preciosos tornará um país mais rico do que o outro. Daí, portanto, você ter o chamado metalismo, que é o entesouramento de metais. O entesouramento é você guardar esses metais como tesouros, tá? Esteriliza isso. Enquanto um burguês, por exemplo, acumularia ouro para investir no seu negócio e ganhar mais dinheiro, muito do que acontece aqui é que a riqueza que é produzida, ela simplesmente é guardada. Ela não é incorporada ao circuito produtivo, tá? E, portanto, uma parte significativa da riqueza desse período, ela ficou morta, entre aspas, né? Ela ficou esterilizada porque ela não tem utilidade, tá? Fazer uma comparação. Já para o século XVIII, vai se dizer assim, que a extração do ouro no Brasil deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Se em Portugal a riqueza extraída do Brasil virou igreja, virou algo do campo religioso, na Inglaterra a riqueza brasileira se transformou em fábricas. Mais negócios, mais trabalhadores, mais dinheiro, mais capital acumulado. E aí eu tenho uma espiral crescente, né, de riqueza. No período moderno, muita da riqueza encontrada, capturada, transformou-se em algo estéril, inútil, morto. Tá ok? E que o mercantilismo está associado ao fortalecimento do poder real. A sociedade não necessariamente precisava ser rica, mas o rei precisava. Tá? E que meios são usados no mercantilismo? O protecionismo, para evitar a entrada de produtos estrangeiros que façam uma concorrência. Pirataria foi uma coisa muito em voga naquela época, né? A época dos grandes piratas, não o Capitão Jack Sparrow, né? Mas dos grandes piratas daquela época, porque a pirataria era uma forma de você interceptar a riqueza alheia, tá? O colonialismo, que é o objeto desse quadrinho aqui, na verdade, que é a formação desse sistema colonial, que a gente vai abordar depois de novo, né, de forma mais aprofundada, e uma questão fundamental, balança comercial favorável, BCF. Tá? O que significa isso? Que um país, para acumular metal precioso, ele precisava vender mais do que ele comprava. Então, uma forma de vender mais do que compra era estabelecer essas barreiras protecionistas. Tá ok? Galera, o conteúdo da nossa aula de hoje é esse. Eu vou disponibilizar para vocês uma série de atividades de fixação essa semana. Tá ok? Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro.